E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal chamado Química com Johnny. Prazer, meu nome é Johnny e desde já eu quero agradecer a presença de vocês aqui nesse canal. Pessoal, hoje a gente vamos falar sobre as classificações da matéria. Iremos falar sobre substâncias, misturas, o que são substâncias e misturas, as diferenças envolvendo substâncias e misturas. E é isso, bora lá? E aí pessoal, bora lá para nossa mais uma videoaula. Nessa videoaula pessoal, iremos falar sobre substâncias e também sobre misturas. Iremos falar também as diferenças envolvendo substâncias e misturas. E é isso pessoal, bora lá? Pessoal, substâncias e mistura nada mais é do que as classificações da matéria, beleza? A gente nas aulas passadas a gente pôde entender que a matéria ela é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, beleza? Então a matéria ela pode ser dividida, ou seja, pode ser classificada de duas maneiras, ou seja, ela pode ser substâncias ou pode ser também uma mistura, né? Temos aqui a matéria, beleza? Então a matéria ela pode o que? Ser substância e pode ser mistura, né? Só que pessoal, a substância ela tem mais duas divisões, né? Ela pode ser substância simples e substância composta. A mistura também, a mistura ela pode ser heterogênea ou homogênea, certo? Então fique calmo, a gente vamos trabalhar e iremos falar um pouquinho sobre cada característica tanto de substância quanto de mistura, beleza? Então, inicialmente, iremos focar nesse momento sobre substância. Substância simples, pessoal, nada mais é do que uma composição de apenas átomos ou moléculas de um mesmo elemento químico, pessoal. Por exemplo, se eu tenho aqui o elemento químico hidrogênio. O elemento químico hidrogênio, pessoal, só é formado por átomos de hidrogênio, moléculas de hidrogênio. Da mesma forma, pessoal, que o elemento químico oxigênio. O elemento químico oxigênio, pessoal, também é formado por átomos ou moléculas de oxigênio, certo? Por exemplo, aqui, ó, a molécula O2 é a nossa molécula de oxigênio. O oxigênio ele é encontrado na natureza na sua forma O2. O hidrogênio H2. Essas três bolinhas aqui seria o nosso ozônio, certo? Então, composição simples de apenas um átomo ou molécula de um mesmo elemento químico. Isso é o que? Substância simples. Entretanto, pessoal, quando a gente fala de substância composta, ela nada mais é do que uma composição de dois ou mais átomos ou moléculas de elementos químicos diferentes. Então, diferente da simples, a composta, como o próprio nome já diz, ela tem mais de um átomo, tem mais de uma molécula de elementos químicos diferentes. Temos aqui a nossa famosa molécula H2O, a nossa molécula da água. A nossa molécula da água ela é formada por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. E aqui, pessoal, a gente pode perceber que essa molécula aqui da água, ela é uma substância composta. Por quê? Porque tem mais de um átomo. E esses átomos eles são diferentes, né? Então, a molécula da água, ela é uma substância composta, diferente da molécula de oxigênio, da molécula de hidrogênio, que são substâncias simples. Até aí, beleza, né? Pessoal, nesse exato momento iremos falar sobre a outra classificação da matéria que é muito importante para os estudos da química. Essa outra classificação são as misturas, né? As misturas elas são muito importantes para a química. E uma dessas misturas são as misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas elas são classificadas, ou seja, são formadas por mais de uma fase. Um exemplo de mistura heterogênea seria a nossa água com óleo, né? Por exemplo, se eu tenho um copinho aqui com água com óleo, facilmente eu consigo perceber que a parte que está embaixo é água e a parte que está em cima é óleo. E além da água com óleo, temos também água e areia, né? Se eu colocar um copo com água e areia,
eu consigo facilmente identificar onde estão essas fases. Ou seja, fase é tudo aquilo que eu consigo observar e consigo identificar, né? Além disso, temos também a nossa fase total. A nossa fase total nada mais é do que a soma das fases. No copo com óleo, se eu somar a fase da água mais a fase do óleo, teremos uma fase total de 2, né? Bacana, professor, mas me tira uma dúvida, professor. Por que que o sangue e o leite eles são misturas heterogêneas e não homogêneas, professor? Não faz nenhum sentido isso aí que você está dizendo. Só que, pessoal, a gente tem essa clareza aqui quando a gente se trata de quê? De exemplos visíveis a olho nu. Ou seja, com o olho nu, sem nenhum equipamento, eu consigo perceber que o óleo está na parte de cima e que a água está na parte de baixo. Mas quando eu faço o uso de algum equipamento, seja um microscópio ou outro, eu consigo, através desse equipamento, perceber que a mistura do sangue, essa mistura aqui, ela é uma mistura heterogênea, certo? A mistura do sangue ela é uma mistura heterogênea e não homogênea como a olho nu eu consigo perceber. Então, através de um equipamento, eu posso, de certa forma, aprimorar ainda a minha análise. Eu consigo entender que essa mistura aqui ela é uma mistura heterogênea. E aí, pessoal? Além das misturas heterogêneas, temos as misturas homogêneas, né? As misturas homogêneas são formadas por conter apenas uma única fase. Por exemplo, tem uma água aqui e eu coloco sal e ao misturar eu só consigo ver uma única fase. Eu não consigo ver aonde está a água e onde está o sal separado. Ambos estão em uma única solução, né? E essas misturas homogêneas, pessoal, elas são palcos de estudos para a química. Por quê? Porque existem vários tipos de soluções. Existem soluções gasosas, soluções sólidas e soluções o quê? Líquidas. Mas aí vocês devem estar se perguntando, mas professor, qual é a diferença dessas soluções? Calma aí. Antes de falar sobre os tipos de soluções, é importante a gente entender dois conceitos aqui importantíssimos, que são solvente e soluto. Solvente é tudo aquilo que vai estar em maior quantidade e soluto é tudo aquilo que está em menor quantidade, certo? Então, quando eu misturo um soluto com um solvente, eu tenho uma solução, né? E essa solução ela tem três tipos, sendo solução gasosa, sólida e líquida. A nossa solução gasosa, ela tem soluto e solvente, são sempre o que? Gasosos, né? São sempre gasosos, tanto soluto quanto solvente, ou seja, tudo aquilo que está em maior quantidade e menor quantidade. Um desses exemplos é o nosso ar atmosférico. O nosso ar atmosférico é uma solução gasosa. Outro tipo de solução, professor? Outro tipo de solução é a nossa solução sólida. Por quê? A nossa solução sólida, ela tem o nosso soluto e solvente, que são sempre sólido, né? Soluto e solvente são sempre sólidos. Um exemplo seria o nosso ouro 12K, ou seja, o nosso ouro 12 quilates, o ouro 24 quilates. Mas calma, pessoal, eu estou falando do ouro onde há uma solução, ou seja, uma mistura de dois sólidos. O ouro, o elemento químico ouro, com outro material, pessoal, formando assim uma liga metálica, que é uma mistura de vários metais, né? Que irá formar, por exemplo, as alianças, certo? Então as alianças ela é uma liga metálica. Pessoal, além da nossa solução gasosa, a nossa solução sólida, temos também a nossa solução líquida. Mas aí você deve estar se perguntando, professor, então se a solução gasosa ela é formada por gasoso e gasoso, ou seja, soluto e solvente gasoso, e a solução sólida é formada por soluto e solvente gasoso, a nossa solução líquida também vai ser formada por solvente líquido e soluto líquido. Sim, mas tem algumas características a mais. Por exemplo, temos aqui um solvente, ele é líquido
E o soluto ele pode variar entre sólido, líquido e gasoso. Por que que o solvente ele tem que ser líquido? Porque o solvente ele é o quê? É tudo aquilo que está em maior quantidade. Então, se o líquido não estiver em maior quantidade, a nossa solução ela não será líquida. Então, o líquido ele tem que estar em maior quantidade. Só que o que vai ser dissolvido, ou seja, ele pode ser sólido, pode ser líquido e pode ser o que? Gasoso. Um exemplo: líquido e sólido, a nossa água doce, né? A nossa água com açúcar. O que está em maior quantidade é a nossa água, o que está em menor quantidade do soluto é açúcar, né? Outro tipo de solução líquida é a nossa solução líquida e líquido, né? Líquido e líquido. Por exemplo, o álcool etílico. O nosso álcool etílico, ele é uma mistura de quê? O solvente ele é o álcool e o soluto é a água. Ou seja, o que está em maior quantidade é o álcool e o que está em menor quantidade é a água. Outro tipo de solução, professor, líquida, é a do tipo líquida e gasoso. Por exemplo, a nossa água gaseificada. A nossa água gaseificada, o solvente é a água e o nosso soluto é o gás, né? O gás CO2, o nosso dióxido de carbono. E aí, pessoal, a gente chega no nosso final da nossa videoaula, né? Por quê? Porque a gente já falou sobre a substância, as misturas, as substâncias simples, compostas, misturas heterogêneas, homogêneas, e também demos uma adentrada também no assunto de soluções, né? Sobre os tipos de soluções, sendo elas soluções gasosas, líquidas e soluções sólidas, certo? E trouxemos também alguns exemplos, né? Então era isso, pessoal, e até mais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que nossa videoaula tenha lhe ajudado a compreender esse conteúdo. E, aproveitando o momento, espero que vocês sigam a nossa página no Instagram, se inscrevam no canal, curta, comenta, compartilha, beleza? Para que esse conteúdo possa chegar a mais e mais alunos aí. E é isso, pessoal, valeu e até mais.